Bom, meus queridos alunos, que bom que nós estamos aqui na Academia dos Pregadores, esse projeto extraordinário de Deus, nascido no coração de Deus e distribuído para todos nós que fazemos parte desse projeto, desse momento lindo que estamos vivendo. Nós estamos estudando o capítulo 2, da carta de Paulo a Tito, seu filho na fé. E só recapitulando o capítulo 2, nós temos os 4 grupos, de pessoas que constituíam a membresia da igreja ali na região de Creta. Esses 4 grupos eram divididos: no primeiro grupo eram os velhos da terceira idade, as mulheres, o segundo grupo, mulheres da terceira idade, como também as novas, os jovens e os servos, no caso, os escravos. Então vejam comigo aí, Tito, capítulo 2, e versículo 2 diz assim: os velhos que sejam sóbrios, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Então, a primeira orientação desta carta se destina a esse primeiro grupo de pessoas que constituíam a igreja, os velhos, os maduros, os homens da terceira idade. É interessante que Paulo vamos imaginar, nós temos que ter cuidado porque nós estamos lidando com uma cultura que não é nossa. Aqui eles têm a cultura grega, é a cultura mais forte da época, e nós estamos justamente olhando uma carta que fora destinada a um rapaz que está vivendo a cultura grega de uma forma extraordinária. Até os habitantes da ilha de Creta também vivem em torno da cultura grega. Na cultura grega, vamos imaginar que essas pessoas já tenham passado dos 70 anos, de 60 a 70 anos de idade. É por isso que Paulo, não de uma forma para menosprezá-los e nem diminuí-los, Paulo chama de velhos. Na verdade, Paulo está falando dos homens que já passaram ali dos 70 anos de idade. Então, para essas pessoas, para esse grupo de pessoas, Paulo, ele pede 6 coisas. 6 coisas. Paulo orienta esse primeiro grupo de pessoas pedindo-lhe 6 coisas, das quais 3 delas são tiradas do código de ética do mundo grego e 3 vêm do código do mundo judaico. Vamos recapitular. Paulo orienta esse primeiro grupo pedindo 6 coisas a eles. 6 a este grupo. Das 6 coisas, 3 Paulo tira do código da época, ou seja, do código do mundo grego, ou seja, do mundo grego. E 3 ele tira do mundo judaico. Por exemplo, as 3 tiradas da ética do mundo grego são sobriedade, respeitabilidade e sensatez. Essas 3 virtudes, elas são tiradas do código do mundo grego, ok? E as últimas 3 são tiradas do mundo cristão, vamos assim dizer, nem do mundo judaico, não, nem do mundo judaico, vamos tirá-las do mundo cristão, por exemplo, que é a fé, amor e paciência. Eu retiro a palavra do mundo judaico e coloco o mundo cristão, sabe por quê, meus alunos? Porque tanto fé como amor e paciência, elas são oriundas do mundo cristão. Não é à toa que Paulo, quando se apresenta a Tito e a igreja em Creta, ele diz assim: olha, fé, amor e paciência, fé, amor e perseverança. Essas virtudes e palavrinhas são exauridas desse mundo cristão que nós conhecemos, porque a fé tem tudo a ver com o mundo cristão, o amor
tem tudo a ver com o mundo cristão. E principalmente a paciência. A paciência, ela é uma das grandes virtudes que cada um de nós tenhamos de tê-la para ter uma vida com um objetivo, na grande esperança que permeia nosso coração, que é o arrebatamento da igreja. Então percebam comigo que Paulo pede 6 coisas, orienta o primeiro grupo, pedindo 6 coisas a esse grupo, das quais 3 vêm do código do mundo grego: sobriedade, respeitabilidade e sensatez. E as demais 3 vêm do código cristão, que é fé, amor e paciência. Agora preste atenção. O ancião une a experiência da vida, caracterizada pelo bom senso, e a fortaleza da fé cristã. Dessa forma, sobressai entre os velhos da sociedade, mostrando que bebeu da fonte igualmente importante. Que fonte é essa? A experiência da vida e a experiência da religião, a doutrina. Isso é, o que Paulo está querendo? Que esses homens da terceira idade, os velhos, possam ter uma vida de exemplo e possa dar exemplo para os mais novos. A grande responsabilidade dos nossos queridos velhos, os que são os anciões que nós temos na igreja, é que eles possam passar para nós exemplos positivos, legítimos. Então Paulo pede 6 coisas para esse grupo. 3 tiradas do código do mundo grego, da ética do mundo grego, e 3 que foram produzidas por aquilo que o Evangelho trouxe, esse mundo cristão, que é fé, amor e paciência. Aí Paulo deixa de aconselhar o primeiro grupo e vai agora aconselhar o segundo grupo, tá? E o segundo grupo, lá na igreja, é constituída por mulheres, tanto da terceira idade como das mulheres mais novas. Olha o que diz aqui, ó. Capítulo 2 de Tito e o versículo 3 diz: as mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Olha, aqui nós temos o segundo grupo que Paulo começa a orientar. E esse segundo grupo, ele é constituído né, de mulheres idosas da terceira idade, como mulheres novas. Esse segundo grupo, ele é constituído de mulheres novas e velhas e da terceira idade. Então ele pede para que as mais velhas orientem e sejam exemplos para as mulheres mais novas. Agora tem um negocinho aqui que me chama a atenção. E é muito interessante porque eu já dei a aula, né, de Timóteo 2, quando Paulo pede que as mulheres não falem. E quem estudou a aula comigo já sabe o porquê que Paulo disse isso. Nunca proibindo, tá? Mas se você na aula me acompanhou, você viu que eu falei da posição da mulher no mundo judaico e a posição da mulher no mundo grego. Que no mundo judaico é tratado como um objeto e não como alguém, mas como uma coisa. Semelhantemente, a mulher no mundo grego também, ela não tem essa mordomia toda. Ela precisa ser uma boa dona de casa, sujeita a seu marido. Como Paulo sabe que ele está escrevendo para
pessoas que estão imbuídas, misturadas na cultura grega. O que Paulo está pedindo? Que as mulheres novas sejam boas donas de casa e que sejam submissas aos seus maridos. Que dentro de uma cultura, então percebam que Paulo não choca a cultura, não vai contra a cultura, não derruba a cultura, mas ele pega o evangelho e vai adequando o evangelho, na verdade, nesse critério aqui, vai adequando a um costume que existe, para que as mulheres não se tornem pessoas extravagantes, que as mulheres não respeitem mais seus maridos, porque Paulo está lutando aqui para que a família continue sendo estabelecida e não seja dizimada. Então, qual é o conselho aqui? Paulo pede para que as mulheres que já estão na terceira idade, elas possam servir como exemplo na sociedade, que elas tenham sensatez, que elas não sejam caluniadoras. Caluniadoras. Olha, na verdade, que elas não sejam fofoqueiras, que elas não fiquem num disse-me-disse, que elas não levem trás. Deu para entender o que eu estou falando aqui? Existe um termo no grego que é muito forte. Quando Paulo aconselha as diaconisas, Paulo diz que elas não possam ser maldizentes. Esse termo no grego é diabolos, que traduzido para o português significa diabo, acusador. Então Paulo pede que as mulheres não façam o trabalho do diabo, não sejam caluniadoras. Lógico, eu não estou falando aqui que só as mulheres agem assim, mas o texto eu estou trabalhando com elas. Então Paulo está pedindo para que as mais velhas sejam exemplo das mais novas, tenham sensatez, não sejam caluniadoras, tá? E que elas tenham um autocontrole ou um autodomínio, que não sejam extravagantes, dadas a muito vinho, entendeu? Mas que elas se tornem exemplos para as mais novas. Que elas entendam que as mais novas terão como exemplo elas. Então, o que Paulo diz aqui, ó? Ele está pedindo para que as mais velhas não sejam caluniadoras, tenham domínio próprio, que aconselhem, e que não só aconselhem, mas através da própria vida mostrem sobriedade, responsabilidade e compromisso. E que possam gerar novas mulheres que tenham esse mesmo compromisso. O ponto positivo, sem dúvida, nessa carta, quando Paulo fala das mulheres, é valorizar, ou a valorização da terceira idade. Paulo não menospreza, Paulo não pega os que já chegaram à terceira idade, Paulo não menospreza-os. Paulo não diz assim, não, vocês não servem mais para nada, pelo contrário. Quando Paulo pede para que as mais velhas possam ser exemplo para as mais novas, Paulo está valorizando o trabalho daqueles que chegaram na terceira idade. Hoje nós colocamos no canto, hoje não serve para nada, hoje, mas não, Paulo há muitos anos atrás, no primeiro século da era chamada era cristã, Paulo olha para as mais velhas e diz, vocês chegaram já num ponto de vida, numa idade, mas vocês ainda são úteis. Então, quando Paulo fala dos velhos, e agora Paulo fala das mulheres idosas, que já estão na terceira idade, Paulo está trazendo o quê? A valorização daqueles que chegaram na terceira idade. Fisicamente, olhe para mim, fisicamente, eles estão enfraquecidos, sim, os velhos, fisicamente estão enfraquecidos, os velhos e as velhas, mas eles são fonte fecunda de experiência, ou seja, quer beber dessa fonte,
aconselha-te com pessoas mais idosas. Você quer tomar desta água pura? É isso que Paulo está dizendo. Olha, vocês fisicamente estão enfraquecidos, mas vocês são como um poço de água, de experiências extraordinárias para os mais novos virem e beberem desta água. Falar em beber um pouquinho, eu vou tomar meu cafezinho, tá? Porque eu estou gravando de manhã. Então, o que nós temos aqui? A valorização das pessoas mais idosas. Por exemplo, nesse sentido, essa carta tem muito para ensinar e dizer à nossa sociedade, para a qual só de um diminuto grupo de pessoas são interessantes. Os economicamente ativos e os capazes de consumir mais e mais. E os que não se enquadram nesse esquema, ou seja, a maioria, a carta mostra que os da terceira idade têm condições de ser importantes para a sociedade, quanto os economicamente ativos que consomem os que se vendem. Ou seja, Paulo está valorizando os que chegaram numa idade boa, os que conseguiram atingir a terceira idade. Percebam que Paulo está orientando os grupos, não é, que formavam a igreja em Creta. Primeiro os velhos, agora as mulheres novas e as mais idosas. Aí vem o terceiro grupo. O terceiro grupo são os mancebos, os jovens. Está aqui, ó, versículo 6, Tito, capítulo 2, e o versículo 6 diz: exorta semelhantemente os jovens a serem moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra a incorrupção, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós ou de vós. Então, Paulo diz até nós, né? Paulo se inclui. Paulo é terrível, né? Paulo não é brincadeira mesmo, não, né? Ele pode dizer, olha, você, viu? Mas disse nós. Porque Tito é uma extensão de Paulo. Olha, Tito é uma extensão de Paulo. Por isso que Paulo diz nós, não vós. Porque Paulo também está pagando o mesmo preço. Quando Paulo diz assim, olha, porque para que eles não se envergonhem de nós. Paulo podia dizer, de você, viu, Tito? Paulo tem que ser o exemplo. Que coisa bonita de um líder, né? Que respeito com que Paulo tratava os seus obreiros, né? Que respeito, né? Que Paulo não era moleque, Paulo não ficava brincando, piadinhas, brincadeiras assim sem graça, que às vezes muitos líderes fazem aos seus liderados, né? Paulo era um homem muito sério, correto. Então ele diz, olha, não é vós, é nós, porque eu estou no mesmo grupo. Você é a minha voz aí. Meu irmão, olha, presta atenção. Você que é membro de um ministério, você é a voz do pastor na congregação. Você é a extensão do pastor. Então, aí a gente evita divisões, rachas, partidarismo. Então Paulo diz nós, porque Paulo está dizendo, você é a minha voz aí. O que acontecer com você vai acontecer comigo. Então você precisa entender que você é a minha voz aí, Tito. Aí é Paulo. Então é por isso que ele diz nós e não vós. Então, o terceiro grupo, né? Esse terceiro grupo é o grupo dos jovens. Ei, jovens, que se não fossem esses jovens na igreja, hein? Nossa igreja aí seria uma igreja fria, né? Sem vida, né? Os jovens trazem ânimo, força. Eu já fui jovem, hoje eu estou com 46 anos, mas tive a grata satisfação de viver minha juventude toda na igreja, ou seja, a minha vida toda na igreja. E que maravilha, né? Então os jovens são dinâmicos, são fortes. Então agora Paulo pede para que esses jovens sejam moderados. A palavra moderado, meus queridos, é equilíbrio, equilíbrio.
Paulo pede que os jovens sejam equilibrados, usando a força, não é? Lógico, essa força do jovem que impulsiona, que quer fazer, isso é muito comum. Mas Paulo pede assim, ó. Só que nós estamos num mundo que está ali na ilha de Creta, o domínio é a cultura grega. O grego, né, de 40 anos para baixo ainda é jovem. De 70 anos para cima que ele possa estar de 60 anos para baixo, de 70 para cima que está na terceira idade. Só que o jovem, esse jovem aqui não chegou na terceira idade. Ele ainda tem muita força. Aí Paulo pede que eles sejam exemplo dos demais jovens, na conduta, sinceros, sérios, tá? Sensível, com uma linguagem irrepreensível, de modo que a teoria não seja desmedida pela prática. Ou seja, Paulo pede para que os jovens sejam exemplos. Aí você diz, bom, mas não é fácil. Não é fácil mesmo com tudo aquilo que o mundo oferece, né? Tudo aquilo que o mundo traz, tudo aquilo que o mundo proporciona. Mas eu acredito plenamente que você que é um aluno jovem, eu conheço aí, por onde eu tenho ido no Brasil, eu tenho encontrado vários alunos da academia, são jovens, obreiros, jovens que aspiram episcopado, jovens que amam, que querem ser pregadores, e vocês serão. Sabe por que vocês serão? Porque vocês acreditam. Não espere que ninguém acredite, não. Acredite você. E outra coisa, a opinião do outro para você não vale nada. Porque é aquilo que Deus falou para você. E o que importa é o que Deus falou para você. Não é o que os outros estão falando sobre você, mas é o que Deus falou a você. Então, o quarto grupo, não é? Nós temos velhos, mulheres, jovens, e o quarto grupo que era constituída por escravos. Olha o que diz aqui, escravos, servos, é uma prática comum. Não brigue comigo, não. Brigue com a época. Não brigue comigo, não. Pastor, mas os escravos na época era algo comum ter escravos. A lei permitia. Então não brigue comigo. Tem gente que questiona, Filemão sendo crente, ter um escravo chamado Onésimo e tantos outros. A época permitia, a lei permitia. Eu não posso, nós não podemos ir contra. Então, analise o texto, não hoje, analise o texto lá. Hoje vocês sabem que essa prática ela não é permitida, mas naquela época, só para que vocês tenham uma ideia, 2/3, né, da cidade de Roma era constituída por escravos. Algo legal, algo legal. Então, vamos olhar esse texto não aqui, primeiro olhe lá, depois traga para cá, mas primeiro olhe lá. E o que Paulo diz aqui, ó? Exorta aos servos, que são os escravos, que se sujeite aos seus senhores, em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, os escravos, eu tenho um comentário aqui, ó. Os escravos dentro do Império Romano constituíam 2/3 da população e eram espinha dorsal da economia do império. Economia baseada na mão de obra escrava. A carta não dá pistas para que saibamos se os patrões desses escravos eram cristãos ou não. Talvez não fossem. Assim, se explicaria por que a carta não diz nada aos senhores desses servos. O que devem fazer os escravos? Norma absoluta é a obediência. A obediência. De modo que os patrões se alegrem sempre em tudo por causa de seus escravos. A obediência afasta a teimosia e a vingança. Expressa no roubo. O ideal do servo, do escravo, segundo a carta, é que obedeça, seja honesto e plenamente fiel. As 3 características dos escravos. Eles precisavam se enquadrar
há 3 normas fundamentais. Primeiro, obediência. Segundo, honestidade. E terceiro, fidelidade. Paulo está pedindo isso: obediência, honestidade e fidelidade. Por isso que Paulo diz assim, que não defraudem, não roubem os seus patrões. Em tudo sejam submissos, obedientes, lealdade. Bom, eu não sei se esses patrões eram crentes ou não, cristãos ou não. Mas nós temos um exemplo, Filemão, que era dono de escravos e era crente. Era tão crente que Paulo chama de amigo, de companheiro, de colaborador. Era crente, cedeu sua casa, aonde foi instituída a igreja, tá? Mas o que Paulo pede? Paulo não está aconselhando os patrões. Não brigue comigo, não brigue comigo. Paulo não está aconselhando os patrões. Paulo está aconselhando os empregados, os servos. E os servos precisavam de 3 características: obediência, honestidade e fidelidade. Obediência, honestidade e fidelidade. Obediência, honestidade e fidelidade. Então vejam que a ideia, a suma, o resumo é que Paulo pede sempre que os velhos, as mulheres, os jovens e os escravos sejam exemplos. Exemplos. A tônica, a conclusão, o momento em que a gente chega no final da ideia de Paulo, quando aconselha os 4 grupos existentes na igreja lá em Creta, é que os velhos, as mulheres, os escravos e os jovens sejam exemplos, exemplos, exemplos. Vejam bem, a carta está muito longe de tirar todas as consequências do ser cristão, cujo documento mais importante é a liberdade. Essa carta está longe também de estimular as comunidades cristãs a associar a fé e a economia, pois como podem se dizer cristãos os que exploram economicamente a força de trabalho de seus irmãos e semelhantes. A carta a Tito não comunga com a carta a Filemão, para a qual a escravidão é coisa inútil. A fala da esperança que anima as novas relações entre os cristãos. Bem que poderia ter com essa esperança iluminado a dura realidade dos escravos daquele tempo. Honestidade e fidelidade não devem ser características somente dos servos, mas também, sobretudo, dos senhores e patrões, até o dia em que construirmos uma sociedade totalmente fraterna e integradora. Lógico que nós terminamos o capítulo 2 mostrando que a ideia não é apenas para os servos, para os escravos, mas hoje nós colocamos os patrões, hoje nós colocamos os senhores, que tratem bem os seus funcionários, que tratem bem os seus ajudadores. Lógico que a carta lá não fala dos patrões, mas a carta aqui eu falo para você que é meu aluno e que tem funcionários, trate-os bem, Deus vai te abençoar, seja honesto com eles também. E aos empregados, eu já fui de carteira assinada, como todos nós já tivemos o privilégio de ter os patrões que governem nossas vidas, que você seja honesto, fiel, competente, e Deus vai te abençoar poderosamente, porque Deus é justo, Deus é justo. Então, o capítulo 2, nós temos os 4 grupos que Paulo aconselha-os. Primeiro grupo, velhos. Segundo grupo, as mulheres. Terceiro grupo, os jovens. E o 4º grupo, os os escravos, tá? Que Paulo pede que eles sejam fiéis, honestos e, acima de tudo, competentes, né, para exercer esses trabalhos extraordinários. Então, aí vem o capítulo 3.
o capítulo 3 dessa carta maravilhosa, né? Que são algumas recomendações. Paulo está terminando a carta, então ele vai trazer algumas recomendações, e dentro dessas recomendações, Paulo vai falar sobre os deveres civis dos cristãos. Preste atenção. Os deveres civis dos cristãos. Recapitulando a carta, vamos lá. Primeiro capítulo, Paulo se apresenta. Primeiro capítulo, Paulo mostra a missão de Tito em Creta. Qual é a missão? Concluir a obra e escolher obreiros. Capítulo 2, Paulo vai falar sobre os 4 grupos que existem na igreja: velhos, mulheres, jovens e escravos. Aí o capítulo 3, Paulo vai falar sobre os deveres civis. Logo no início, os deveres civis dos cristãos. Porque nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Nós precisamos exercer a nossa cidadania. É por isso que a nossa economia, o governo, a política está indo de mal a pior, porque a igreja está se omitindo, a igreja está se escondendo, a igreja está se enclausurando, a igreja tem que se mostrar. Deus vai levantar homens para exercerem de forma leal e digna. Agora, eu não tenho nada a ver com política. Tem. Eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo no Brasil. Ora, meus queridos, não sejamos ignorantes. Nós temos que abrir a nossa mente. Então, há deveres civis, por exemplo. Capítulo 3 e versículo 1 diz assim, admoesta-os a que sejam a que se sujeitem, melhor dizendo, aos constituídos, diz aqui, dos magistrados, das autoridades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, olha só, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Preste atenção. Aqui, o que Paulo está pedindo? Esses 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 2, eles nos mostram a legitimidade das autoridades constituídas. E aí, pegou ou não pegou? Puxa. A legitimidade, tanto o versículo 1 como o versículo 2 do capítulo 3 dessa carta, Paulo está falando sobre a legitimidade do poder constituído. Ele limita-se simplesmente e pede aos cristãos que se submetam e obedeçam aos magistrados e autoridades, estando dispostos a colaborar para toda boa obra. Nós, que adquirimos maior consciência do que seja a cidadania, estamos também em melhores condições para descobrir o que significa estar pronto para toda boa obra.
O importante nesse versículo 1 é perceber que o cristão pode contribuir positivamente para o crescimento do bem comum. Preste atenção. De acordo com a carta, as relações entre cidadãos devem ser de respeito pela integridade dos outros, não difamar. Integridade, cuidado! Aqui, cuidado! Não difamar, de paz, não estar brigando e de atenção mútua. Pode-se, em outras palavras, que se evite a violência verbal e física, tendo presente que o outro é um ser humano, como tal merece o nosso respeito. Então eu vou terminar dizendo a vocês que a ideia aqui é não difamar e não brigar. Cuidado, porque a violência, ela não é só física, ela é verbal. Então Paulo pede aqui que os crentes se controlem, os cristãos não exerçam a violência, nem verbal, difamar, e nem a briga, o braço, a discussão. O nosso dever como cidadãos é orar pelas autoridades e respeitá-las, porque elas foram constituídas por Deus. Deus te abençoe e até mais tarde.